Precisamos conversar sobre o peeling de fenol. O que ele é, o quão agressivo ele pode ser, o que define quem pode realizar o procedimento e também o que eu penso dessa técnica. Então fica até o final do vídeo, já aproveita para curtir e também para se inscrever aqui no canal. Afinal de contas, eu também sou um mendigo de likes e isso acaba me motivando a publicar mais vídeos para ti. As redes sociais foram bombardeadas após uma tragédia que vitimou um inocente após uma influencer sem nenhuma formação na área ter realizado esse procedimento que teve um desfecho desastroso. E a mídia, sempre atrás de repercussão, tentando gerar polêmica, ainda chamou essa influencer que realizou o procedimento de esteticista, o que acabou prejudicando a visibilidade da classe e foi de certa forma injusto, porque essa pessoa não tinha nenhuma formação na área. E a polêmica foi tão grande que acabou gerando até mesmo uma suspensão da comercialização de peelings à base de fenol pela própria Anvisa. E antes de mais nada, o intuito desse vídeo é simplesmente eu te trazer as informações que eu encontrei acerca desse procedimento. Então, se tu não concorda com alguma coisa que eu disse, ou se tu tem algo para compartilhar, ou simplesmente quer colaborar, deixe sua opinião aqui nos comentários, pois faço questão de ler e quem sabe até fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas vamos lá. E o que é esse tal de peeling de fenol? Eu utilizei como principal referência para esse vídeo uma série de 4 publicações do Gregory Hetter, um grande estudioso e uma das pessoas com uma opinião mais interessante que eu vi sobre o assunto. Nesses 4 artigos ele disseca todos os componentes da fórmula e conta bastante sobre a história do procedimento e como que ele evoluiu até chegar ao que é hoje, o que eu acho muito interessante também. Eu vou colocar os links desses artigos que eu encontrei no PubMed diretamente aqui embaixo na descrição do vídeo, mas não adianta me pedir que eu não vou te mandar os PDFs, até porque a distribuição de propriedade intelectual não autorizada não é legal. E o Sci-Hub é pirataria. É um procedimento que ficou muito famoso a partir dos anos 20, lá nos Estados Unidos, e eram executados especialmente pelos que eram chamados de lay peelers, que é basicamente um profissional que atuava aplicando peelings ou outros procedimentos que eram chamados de lei porque eles eram leigos, então eles não tinham nenhuma formação na área da saúde. Era uma época que o posicionamento da medicina frente a esses procedimentos ainda era um tanto quanto conturbado e a área médica em si não tinha tanto interesse na estética como tem hoje em dia. E para contextualizar, tem uma série muito bacana na Netflix, que se eu não me engano o nome é A Vida e História de Madame C.J. Walker, que ela não fazia necessariamente esse tipo de procedimento, mas ela viveu exatamente neste momento histórico e acaba falando muito sobre esse mercado da estética que não era muito bem regulamentado nessa época. Uma atuação basicamente como se fosse uma mistura de boticário com alquimista, onde diversas pessoas inventavam fórmulas com intuitos diversos para tratar disfunções estéticas. E a maior parte delas sem nenhum fundamento científico. Algo que, curiosamente, a gente vê até hoje no mercado. E, inclusive, eu me enfiei num buraco tão grande quando fui atrás dessas informações que acabei parando num repositório online da Universidade de Michigan para ler uma revista que era o The Ladies Home Journal, de 1908, que trazia relatos aterrorizantes de diversos procedimentos estéticos que estavam sendo realizados na época, com o intuito, principalmente, de alertar a população frente a riscos de um mercado não totalmente regulamentado, onde ali tinha relatos desde a injeção de parafina e oclusão vascular em uma rinomodelação e até mesmo da utilização do ácido carbólico, que é o famoso fenol, para tratamentos de pele, o que era chamado antigamente de skinning. Só não falo muito desse artigo aqui, porque acaba sendo muita nerdice da minha parte, mas eu vou deixar um Reels lá no Instagram do A Ciência da Estética e colocar no Shorts aqui do YouTube também, falando especificamente sobre esse artigo, que acho que vale a pena a leitura se tu é curioso como eu. Inicialmente, as formulações desse tipo de procedimento, elas eram guardadas 7 chaves por esses profissionais que atuavam dessa forma, e por isso acabaram não sendo tão estudadas e alguns médicos e outros cientistas da época tiveram muita dificuldade de ter acesso a esses produtos e também de compreender de fato o que estavam sendo feito, para que pudessem estudar se fazia sentido o que estava sendo realizado ou se tinha alguma forma melhor de realizar esse procedimento que era tão buscado. E que inclusive reza a lenda que manteve o emprego de muitos atores e atrizes de Hollywood. Então o mercado foi evoluindo, as pesquisas também, a acessibilização do conhecimento também como um todo. O próprio FDA tinha sido criado mais ou menos nessa época também, mas somente em 1960, 62 para ser mais exato, teve a publicação do que a gente chama até hoje de peeling de fenol clássico, que é a formulação de Baker e Gordon.
que até hoje é uma das principais formulações utilizadas quando se busca os peelings mais profundos. Mas somente no final do século XX, início do século XXI, o Gregory Hetter, que é o que eu utilizei boa parte dos artigos para referenciar esse vídeo, conseguiu demonstrar que, na verdade, o principal agente cáustico que causava o efeito de peeling não era, na verdade, o fenol, mas sim o óleo de Croton que estava na composição. E por isso faria muito mais sentido chamar esse procedimento de peeling de Croton ou talvez de peeling de fenol Croton. Até hoje é muito chamado ainda de peeling de fenol, mas com sorte a gente consegue encontrar alguns profissionais um pouco mais atualizados, já denominando pelo menos como fenol Croton. O interessante é que Hetter observou que em concentrações crescentes do fenol sem necessariamente óleo de Croton, tu aumentava progressivamente o edema e a irritação que a pele apresentava após entrar em contato com a substância, mas não tinha uma capacidade de gerar uma escamação intensa como o peeling é conhecido hoje em dia. E sem esse óleo de Croton, ele até mesmo disse que o benefício estético era pouco ou quase nada. Dessa forma, não sendo interessante realizar um peeling de fenol puro propriamente dito. Então o óleo de Croton seria um agente essencial para a realização do procedimento. E ele testou diversas concentrações desse óleo de Croton, mostrando que quanto maior a concentração dele, maior é o efeito cáustico causado pelo peeling, também maior era a escamação gerada, maior era o dano tecidual, o tempo de recuperação e também o resultado do procedimento. E esse óleo de Croton é tão interessante, desperta tanto o interesse da indústria e também da comunidade científica, que até hoje existem formulações sendo estudadas com o óleo de Croton sem o fenol, mas utilizando até mesmo ATA, o ácido tricloroacético, e outros ácidos também. Então o fenol funciona basicamente como um carreador, aumentando e melhorando a ação desse tal do óleo de Croton. Uma relação entre as moléculas que me lembra bastante os mitos que se tinham antigamente sobre a fosfatidilcolina e o desoxicolato, onde muitas vezes o carreador acabava levando a fama pelo resultado e na verdade era um outro componente da fórmula que era o responsável pelo benefício observado após a aplicação. Tá, mas o quão agressivo esse procedimento pode ser? Peelings, de uma forma geral, independente se é um fenol ou outro produto, eles geralmente acabam sendo classificados de acordo com a penetração dos seus efeitos, desde muito superficiais, onde seriam peelings que praticamente não apresentam nenhuma escamação, sendo quase uma esfoliação simples que poderia fazer em casa, com peelings enzimáticos, entre outros, o que eu não acho muito interessante porque eu não vejo tanto benefício. Também podem ser superficiais, atingindo a epiderme, onde a gente já começa a ver uma vermelhidão, uma certa escamação, ainda assim delicada, e acaba sendo, na verdade, a maior parte dos peelings realizados em consultórios hoje em dia, especialmente por ter uma recuperação relativamente rápida e não assustar ninguém com o efeito cáustico que ele acaba causando na pele. Existem também os peelings médios, que eles acabam penetrando além da epiderme, atingindo até mesmo a derme papilar, que não são tão realizados como os outros que eu falei anteriormente, mas já são peelings com resultados mais dramáticos e geralmente aqui acaba sendo a limitação de atuação profissional de boa parte das classes que acabam atuando na área da estética. E depois desse peeling médio, a gente tem também os peelings profundos, que além de atingir a epiderme e a derme papilar, acabam chegando até mesmo na derme reticular, próximo dos plexos vasculares, causando um dano muito maior na nossa pele, basicamente obliterando tudo que está no caminho, e é aqui que entra a fórmula de Baker e Gordon. E é importante dizer também que esses peelings profundos são geralmente executados em centros cirúrgicos, muitas vezes com analgesia, sedação, profilaxia antibiótica, monitoramento cardíaco, entre diversas outras complexidades inerentes ao procedimento, que acabam excluindo a maior parte das classes que atuam de fato na área da estética. E aqui, se eu não me engano, apenas os médicos podem vir, o que faz todo sentido na minha cabeça. E sendo bem sincero, se eu pudesse chegar até esse ponto com peeling químico, coisa que eu não posso, não sei se eu faria. Até porque é difícil encontrar um paciente hoje em dia que estaria disposto a mais de um mês de recuperação trancado em casa e frequentemente um eritema persistente por 6 meses, até mesmo um ano após a recuperação do procedimento. Mas existe mercado para tudo e todos, tem pessoas que estão dispostas e tem pessoas que não estão dispostas a isso. E isso é o mais belo de atuar num mercado grande quanto o Brasil, porque sempre vai ter alguém interessado em algum procedimento que possa fazer sentido para o seu estilo de vida. Dessa forma, basicamente todo peeling químico tem por intuito o tratamento da pele. E de uma forma geral, quanto mais severa é a queixa que vai ser tratada, seja ela uma hiperpigmentação, elastose solar, envelhecimento propriamente dito, textura, cicatrizes de acne, geralmente mais profundo é necessário ir para atingir um benefício estético interessante. Ou até mesmo mais vezes será necessário realizar o procedimento para que a gente chegue em um lugar legal.
o que eu simpatizo bastante com essa última abordagem. Então, quanto mais profundo, maiores são os riscos, mais lenta vai ser a recuperação e mais difícil vai ser a cicatrização pós-procedimento. Por isso que é imprescindível que o profissional que esteja executando a técnica, além de ser devidamente habilitado, que ele seja competente e domine absolutamente tudo que ele está realizando em seu consultório ou centro cirúrgico, dependendo do grau de invasividade. E esse domínio, a gente não adquire ele simplesmente lendo um PDF ou seguindo a dica do seu influencer da estética de estimação. É necessário muito estudo não somente do que está sendo realizado, mas também de tudo que pode acontecer utilizando aquela substância, seja um peeling muito superficial ou até mesmo um peeling profundo, cujo é o assunto desse vídeo. E o que de fato limita cada profissional a atuar, por mais que eu adoraria que fosse simplesmente a sua competência e domínio da técnica, na verdade acaba sendo muitas vezes o grau de invasividade do procedimento que está sendo realizado. Porque com isso aumenta a complexidade do procedimento, do pós-procedimento e do pré-procedimento também. E essa invasividade não é definida exclusivamente pela substância a ser utilizada. Então não é porque tem fenol e óleo de cróton na composição que vai ser necessariamente um peeling profundo. Existem diversos fatores que vão estar afetando a invasividade do procedimento. Fatores inerentes muitas vezes ao próprio paciente, como por exemplo, nível de hidratação, oleosidade da pele, espessura da pele propriamente dita, o estilo de vida, exposição a calor, propensão a manchas, a capacidade de cicatrização, entre outros. Por isso que é imprescindível uma anamnese adequada, detalhada e uma boa avaliação para ver se o paciente tem indicação e é apto a realizar o procedimento ou não. E a agressão causada também é definida pela substância a ser utilizada, mas não exclusivamente que tipo de substância. Outros fatores como, por exemplo, o tempo que o produto vai ficar em contato com a pele, o pH de algumas soluções utilizadas, a concentração do produto utilizado, a própria quantidade que foi utilizada e, em alguns casos, até mesmo o atrito executado na hora da aplicação da técnica. Então, por isso que não basta somente a anamnese muito bem feita, é importante a perícia e o domínio de fato do que está sendo realizado naquele paciente. E quando a gente tem a padronização, um controle total do que está fazendo, a gente consegue ter um procedimento muito mais previsível, que no fundo é o que todo profissional da saúde quer: previsibilidade nos resultados e, consequentemente, previsibilidade em eventos adversos potenciais. E o fenol acaba sendo responsável pela maior parte dos efeitos tóxicos associados à técnica, como a cardiotoxicidade, que pode levar a arritmias e até mesmo a fatalidades que acabou ocorrendo nas mãos daquela influencer. Então a presença dessa substância faz com que já tenha uma complexidade muito superior aos peelings mais comuns que são realizados em consultório. E esse risco dessa cardiotoxicidade já é muito bem descrita na literatura, até mesmo quando realizado por profissionais devidamente habilitados e nitidamente competentes no que estão realizando, mesmo com todo o suporte necessário para deixar o procedimento mais seguro. Inclusive, em 99, na Nova Zelândia, uma médica foi responsabilizada por uma fatalidade muito semelhante que aconteceu lá, o que levou uma recomendação pelo próprio órgão fiscalizador de lá a não utilização e nem comercialização de peelings que também contenham fenol. Semelhante ao que aconteceu agora com a Anvisa. E já existem hoje na literatura formulações de peeling de cróton com fenol com uma redução de até 70% da concentração de fenol quando comparada à fórmula clássica de Baker e Gordon, que até hoje acaba sendo muito utilizada. E sendo bem sincero, você já tem formas melhores e mais seguras para reduzir a quantidade do principal agente causador dos riscos de cardiotoxicidade do procedimento, por que ainda insistir numa fórmula só porque ela é antiga? Não sei, eu não entendo mesmo. Mas também a gente não sabe exatamente os motivos e as coisas que acontecem na totalidade nos bastidores de todos os profissionais que atuam na estética. É notório que essa tragédia ocorreu nas mãos de uma pessoa nítida e legalmente inapta e incapaz de realizar tal procedimento. Mas reforçando o que eu já falei num reel que eu publiquei anteriormente, que também está nos shorts aqui do YouTube, a tecnologia, uma ferramenta, elas nunca podem ser culpadas de um mau uso. Até porque são coisas inanimadas, completamente desprovidas de qualquer senso ético e moral, diferentemente de nós, seres humanos. Por exemplo, uma faca pode ser utilizada para facilitar a tua alimentação. Um martelo pode ser utilizado para construir coisas, construir casas, imóveis. Mas e o mau uso dessas tecnologias? Pode ser bem danoso também, só que a culpa
não é dessas ferramentas. Então o problema não é o fenol, muito menos o óleo de Croton ou o peeling de fenol Croton. Eu acho que a raiz desse problema, na verdade, é a mercantilização do ensino de saúde, que acaba levando a uma banalização de procedimentos estéticos, que consequentemente leva a um mau uso de tecnologias variadas. E ainda extrapolando um pouco essa reflexão, eu também acredito piamente de que não é porque tu legalmente está habilitado a realizar um procedimento que necessariamente tu deva fazer esse procedimento. Eu falo por mim, por exemplo, tem diversos procedimentos, técnicas, tecnologias que eu legalmente posso utilizar, mas eu não vejo sentido eu utilizar e eu acho que elas não agregam em nada na minha prática. Então, eu tomo a liberdade de utilizar somente o que eu gosto, o que eu domino e o que eu entendo profundamente e consigo prever e otimizar os resultados para ter mais segurança e eficácia quando estou tratando algum tipo de disfunção estética. E eu encontrei também vários relatos de pessoas dizendo que se o peeling de fenol realizado numa área de até 1% da área total do corpo ou em pequenas regiões do rosto do paciente, não é necessário um acompanhamento, aliás, um monitoramento cardíaco, nem uma hidratação endovenosa e nem necessária também a realização em centro cirúrgico. Só que eu fiquei com muita dificuldade e não encontrei, na verdade, nenhum embasamento científico por trás, algum artigo, algum tipo de publicação. Inclusive, se por favor tu tem algum tipo de publicação dessas ou encontrou a evidência que está sendo utilizada como referência, por favor comenta aqui ou me manda, porque de fato, parando para pensar, faz sentido. Se for numa área pequena, se teria uma absorção menor do produto que acaba tendo efeito tóxico, mas eu não me sinto confortável de falar que isso é uma verdade se eu não consigo encontrar a evidência por trás. Então, por favor, se tu conhece, me manda. E eu não acho muito legal a gente fazer laboratório no nosso paciente. Pesquisas científicas existem por um motivo e o paciente precisa estar completamente ciente de todos os riscos associados ao que tu vai estar realizando nele. E eu vou te contar uma coisa, eu pessoalmente simpatizava muito mais com esse procedimento antes de eu me aprofundar e mergulhar totalmente no mundo do peeling de fenol Croton, mas uma coisa eu consigo te dizer com total certeza. Provavelmente o peeling de fenol não vai ser a única técnica, a única tecnologia, o único procedimento disponível e interessante para queixa que vai ser tratada. E cabe ao profissional, juntamente com o seu paciente, entender de fato qual vai ser a melhor estratégia para atingir o melhor e mais seguro resultado possível. Aproveita que esse vídeo já está chegando no final e já comenta aqui embaixo também qual é a tua opinião sobre esse procedimento. Porque eu conversei com diversos colegas e as opiniões são bem divergentes. E eu acho isso muito legal, porque se tem algum tipo de divergência, é um sinal que ainda tem mais a ser estudado e mais a ser publicado sobre o assunto. E no vídeo anterior eu falei sobre os exossomos, e inclusive hoje eu estaria postando a continuação daquele vídeo. Mas, como teve toda essa repercussão desse procedimento, eu me senti na obrigação de furar a minha fila criativa e trazer esses questionamentos aqui para ti. Mas o vídeo dos exossomos está aqui e assim que for publicado o próximo, vai estar aqui embaixo também. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, se possível compartilhar. Porque quanto mais pessoas fazerem parte aqui dessa comunidade, melhor vão ser nossas discussões e mais informação a gente consegue aglomerar aqui e acabar impactando positivamente no nosso tão querido e amado mercado da estética. Muito obrigado e até a próxima!